Fala aí, Cruz de Plantão, tudo belezinha? Quem fala com o Paco? E hoje a gente tá a falar da rodada que aconteceu, a segunda rodada, né? 4 jogos novamente e mais um 0-0. Nossa, acho que desde que eu comecei esse quadro, a partir do segundo vídeo, só tava dando 0-0. E dessa vez era de uma equipe que eu esperava que fizesse mais. Fala mesmo. Mas assim, a gente começa o primeiro jogo, né? Que começou com o grupo B às 7 da manhã, que é Irã e País de Gales. O País de Gales versus Irã. Um jogo que muita gente não dava nada, mas que aconteceu grandes coisas. Olha, assim, mesmo o Irã ter tomado 6-2 da Inglaterra, a gente tem que entender que o Irã é uma seleção bem ofensiva. E assim, por ser bem ofensiva, ela é mais ofensiva que o País de Gales. O País de Gales tem só o Bale, né? Apesar de ter também alguns outros jogadores, mas são jogadores pouco conhecidos. Eu acho que o Mefan, o Moore. Eu não conheço muitos atacantes do País de Gales, eu conheço o Bale. E você tem um time só com Bale, Ramsey, tentando criar, quem pressionou mais foi o Irã. O Irã, até onde eu vi, criava grandes chances, tinha o Taremi, o Asmon voltando de titular. Mas uma coisa que me chamou a atenção do Irã foi protestos que foram feitos não só pelos torcedores que participavam na questão do que está acontecendo contra as mulheres, aquela moça que morreu, e também protestos contra a opressão, mas a seleção do Irã também voltou o que eu esperava ela, mesmo neutra, ela voltou para que pudessem ter os direitos humanos. E um país que, não conheço, os direitos humanos também são meio estranhos, que é o Catar, né? Então, assim, foi uma coisa que chamou muita atenção e fez o que eu esperava do Irã. Muita gente detona, fala que o Irã é um país assim, meio machista, isso, aquilo e tal. Só que a federação do Irã e o futebol do Irã, eles são muito favoráveis que as mulheres vão ao estádio. E a vontade também. Pô, se você vê o Irã na Copa do Mundo, você vê as mulheres indo no estádio na Copa do Mundo, mostram que até uma questão da hipocrisia que hoje muitas mulheres falam sobre futebol, mas nem vão aos estádios. As mulheres iranianas, elas gostam muito de futebol e elas vão no estádio com muito amor. Inclusive, eu vejo várias fotos de torcedores do Irã. Em cada Copa que o Irã participa, sempre vai muitas mulheres em Copas do Mundo e nessa no Catar também não faltou, porque elas são proibidas no seu próprio país de ir ao estádio. E elas adoram futebol e elas não podem ver. E isso eu acho que é uma total errado que está fazendo, somente o governo do Irã, por ficar barrando as mulheres de irem aos estádios. Eu acho que todos têm o direito de ir aos estádios. E você barra a mulher de ir ao estádio, mostra o quão lixo é o seu governo. Isso não só o governo do Irã, como também o Talibã, né? O Talibã é um lixo também, pô. Trata mal as mulheres e eu não tenho medo de falar isso aí, não. O Talibã é um lixo. E se você discorda, eu quero que você se foda. Enfim, não vai ter corte aí, não. E a questão é isso. Bom, agora o Irã jogou muita bola e marcou gols de jogadores que estavam, acho que há um tempo afastados, não só por questão política, né? Que é aquela questão, o Irã se mantém muito neutro, mas mesmo apoiando isso aí, o Irã gosta de futebol, isso é verdade. O Irã incentiva atletas a jogar na Europa, é uma seleção que adora futebol, que parece. E ver esse trabalho que o Carlos Queiroz fez na coletiva, mesmo depois dele ter sido pressionado a dar a sua opinião, mostra que o Irã é muito focado em jogar o futebol. Eles têm as diferenças dele, eles têm as limitações? Tem. Mas o que eles querem? Inclusive que faz com que todos se reúnam para torcer para a seleção iraniana, o futebol. Então, assim, o Carlos Queiroz, ele deu essa coletiva de imprensa, ele está lá para jogar futebol, ele não opinou sobre os problemas políticos, mesmo a seleção iraniana tendo um consenso sobre isso, eles, muito por questão de estarem representando o país, eles não podem opinar muito. A mesma coisa de alguns países como Venezuela, China, eles não podem opinar, mas eles têm, assim, a sua opinião. E a vitória do Irã foi bem comemorada, o Carlos Queiroz comemorou, o Irã não ganha muitos jogos em Copas do Mundo, e tem tudo para poder passar.
Pois vai enfrentar os Estados Unidos, que, por que parece, é um rival político, mas eles têm uma certa amizade. E o Irã já venceu eles em Copa do Mundo. Então, é um jogo bem interessante, né? Principalmente politicamente. E vamos ver o que vai ser desse jogo. Foi um bom jogo, primeiro, tanto que eu demorei bastante para falar. Agora vamos falar dos outros. Bom, aí tivemos, acho que, Senegal e Catar, 3-1. O Catar é uma seleção ruim? É uma seleção que a gente não conhecia em Copa do Mundo? Sim. Então não dava para entender. Mas o Félix Sanches, eu acho que ele fez o que ele pôde com o que ele tinha na segunda partida, porque o Catar, ele melhorou um pouco o jeito de jogar. Não tá bom, mas melhorou um pouco. Pô. Criou sobre o Senegal e até conseguiu um gol. Mas Senegal dominou a partida, contou com erros graves, principalmente o zagueiro do Irã. Ele foi tentar fazer um corte de uma jogada lá que, tipo, o zagueiro normalmente fazer o corte, só que ele errou o giro do corte, né? Que é uma jogada básica, ele errou o giro do corte, entregou pro Diá, que me parece é o meu jogador do Cartola, que fez o gol. Ele só fez esse gol. Mas foi um gol bem estranho, mano. E foi o primeiro gol de Senegal, o Diá que joga no Salernitana. Aí o Senegal fez outros 2 gols. Porque assim, eu não conheço muitos jogadores de Senegal. Mas assim, eu conheço o Sarr, que acho que ajudou bastante na dar assistências e tudo mais. E isso foi bastante interessante. Inclusive, pois Senegal dominou a partida, né? Contra Catar. O Senegal dominou a partida sobre o Catar e mereceu a vitória. Enquanto eu vou recuperando quem fez os gols do... Ô Lulu, tudo bem com você? Só um minuto, eu vou fazer uma... Montari não é um nome específico, que o jogador ele é ganês naturalizado do Catar, né? E ele tem esse sobrenome aí, Montari. Bom, o Cissé mereceu vencer e eu acho que vai ter um trabalho bem complicado, porque o Equador, que muitos pensavam que seria só uma seleção que é boa, mas tem as suas limitações, surpreendeu e empatou com a Holanda. A Holanda jogou uma partida ruim. Os europeus jogaram muito mal hoje, não vou mentir não. Hoje os europeus foram mal, foram aquém do que a gente esperava que eles jogassem. E isso aconteceu. A Holanda pressionou, conseguiu o seu gol no primeiro tempo, mas no segundo tempo só deu o Equador, e o Equador também merecia vencer a Holanda. O gol da Holanda foi do Gato, mas o Equador, com o Éner Valencia, que chega ao seu terceiro gol na Copa do Mundo, seu 7 entre as Copas que o Equador participando. É um jogador bom, acho que vale assim você ver os jogos do Fenerbahçe, tá lá jogando com o Jorge Jesus. E o Equador merecia vencer. Parece o Equador pressionou a Holanda, que precisou muito da sua defesa, né? Com o Van Dijk trabalhando bem. E assim, o Van Dijk, o Squake, mas é uma equipe que não conseguia sair do campo de defesa. No segundo tempo, o Equador pressionou e quase saiu com a vitória. Foi 1-1. E o último jogo foi um 0-0 entre Inglaterra e Estados Unidos. E a Inglaterra jogou mal. Ela jogou horrivelmente contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos do Pulisic e do EA, do Moussa. Eles detonaram a Inglaterra. Porque até tentou, a Inglaterra teve chances dela, com o Trippier criando bem. O Trippier foi muito bem nesse jogo, acho que ele foi um dos melhorzinhos. O Maguire foi bem também, os Stones também foi bem, a defesa foi bem, não tomou gol. E a defesa dos Estados Unidos também não tomou gol, porque eles conseguiram anular o Harry Kane, a defesa dos Estados Unidos. Que eu sempre critico que a defesa é um dos pontos principalmente fracos dos Estados Unidos, foi o que anulou o jogo de hoje. A defesa dos Estados Unidos fez com que o jogo da Inglaterra não fluísse. Essa é a verdade. E os Estados Unidos
até merecia vencer. Na verdade, eu acho que não, né? Foi um jogo muito equilibrado, mas a Inglaterra jogou mal. Eu acho que o Southgate mexeu mal. Porque era pra Inglaterra fazer um futebol tão bom quanto ele fez no primeiro jogo contra o Irã. Melhor que o Irã é uma seleção chata ofensivamente, né? Marcou 2 gols na Inglaterra que meteu 6 neles. Mas os Estados Unidos, ele surpreendeu e conseguiu seu segundo empate de Copas do Mundo e segundo jogo que não toma gols. Primeiro empate 0x0 os Estados Unidos. Parei, Estados Unidos. Nossa. Um 0x0. Que impactante. Bom, é isso, né? Bom, enfim. Dê like, se inscreva no canal, ative o sininho. Por favor, nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Estamos quase lá, mano. Estamos quase nos 1000. Então vamos lá. Ajudem nós a chegar aos 1000 inscritos. E falou, canal Coruja.